Antes da cruz, houve silêncio. Não um silêncio vazio, mas um silêncio cheio de expectativa, como o ar pesado antes da chuva, como a cidade de Jerusalém que naquela noite parecia prender a respiração sem saber exatamente por quê. Essas foram 72 horas, 36 horas de noite e 36 de dia, em que o tempo do mundo e o tempo de Deus se encontraram num ponto preciso. Em 3 dias, a história tornou-se outra coisa. Em 3 dias, o destino da humanidade foi redesenhado. É disso que trataremos agora, das primeiras horas que acionaram o plano eterno. A cidade estava vibrante pela festa. Passos apressados, vendedores gritando, o cheiro do cordeiro assado e da erva amarga misturado ao perfume das lâmpadas. No alto de uma casa, numa sala preparada com cuidado, havia uma mesa. 3 cestos de pão, pequenos jarros de vinho, rostos marcados por esperança e cansaço. 13 homens à volta de uma mesa e aquela figura central, serena e intensa, que transformava um gesto cotidiano numa promessa que atravessaria séculos. A última ceia não foi apenas uma refeição. Foi a inauguração de algo novo. O pão partido e o cálice compartilhado tornaram-se sinais. Símbolos que apontavam para uma nova aliança, um pacto que não dependia de ofertas externas, mas do oferecimento de si mesmo. Jesus olhou para aqueles que o acompanhavam com uma ternura que pesava tanto quanto uma sentença. Em voz baixa, suficiente para os íntimos e impossível de ser totalmente abafada, falou de entrega e fidelidade. Falou de um traidor ao redor da mesa. As palavras caíram como pedras numa água quieta, ondularam, revelando rostos surpresos, olhos que buscavam entre si um traço de traição. Judas estava ali, cenário de uma escolha que, mesmo trágica, preservava em sua complexidade a liberdade humana. Não se tratava de transformar Judas em caricatura, tratava-se de reconhecer que, naquela cadeira, conviviam razões antigas. Desilusão, expectativa frustrada, possivelmente ganância, certamente confusão de um coração que não compreendeu inteiramente o que acontecia. Não era apenas o ato de vender, era o peso de uma escolha que almejava algo diferente do caminho que Jesus traçava, e essa alternativa teria consequências. O gesto de Jesus, ao partir o pão e oferecer o cálice, era muito mais do que simbólico. Ele apontava para um movimento de entrega. O corpo que seria partido, o sangue que seria derramado. Ali nascia a linguagem que a Igreja repetiria através dos séculos. Um sacrifício voluntário que inaugura uma nova comunhão, um laço que une Deus e humanidade de uma forma íntima e renovada. Mas a ceia também expôs as fragilidades humanas. Pedro, sempre pronto a falar antes de pensar, fez promessas que saíam da intensidade do amor e não da prudência da carne. Jurou lealdade até a morte, incapaz de antever o que o próprio medo reservaria nas horas seguintes. Jesus, com uma calma que atravessou o coração dos presentes, falou da fragilidade de Pedro e anunciou o tempo em que a negação se faria realidade. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Era um aviso duro, não para condenar, mas para deixar claro que a fidelidade que ele pedia não seria apenas um sentimento fácil, seria um contínuo lutar do espírito contra a própria fraqueza. Quando a mesa se recolheu e os gestos cerimoniais deram lugar ao caminhar noturno, eles seguiram para o jardim. O Getsêmani é uma palavra que agora carrega a sombra e a luz daquela noite. Uma oliveira, o gosto amargo da solidão espiritual, o suor visível da angústia. A cena ali não é teatralidade, é humanidade exposta em sua forma mais crua. Jesus afasta-se um pouco, ajoelha-se, e ali, no silêncio vegetal, faz o que todo filho faz diante de uma hora que lhe exige uma resposta. Ora. Sua oração revela tanto confiança quanto tremor. Há um pedido legítimo, se possível, que o cálice seja afastado. E há, mais profundamente, uma entrega. Não a minha vontade, mas a tua.
É nesta entrega que se revela o ponto central do drama. Não é o esquecimento do medo que faz o herói, mas o reconhecimento do medo aliado à rendição à vontade do Pai. Os evangelhos nos dão imagens que não se apagam, suor como gotas de sangue, como se o próprio corpo participasse da intensidade daquela súplica. Um anjo que talvez veio somar força, discípulos que dormiam, incapazes de vigiar. A cena contrasta a quietude do jardim com a tempestade interior daquele filho. Não se trata de exaltar uma fraqueza exibida, trata-se de mostrar que a obediência eficaz não é a ausência de sofrimento, é sua travessia com confiança, e enquanto ele orava, o plano movia-se inexorável. A traição foi executada por um sinal tão humano quanto cruel: um beijo. Não foi apenas consideração cultural, foi confusão de ternura e traição. O gesto de saudação transformado em marca de entrega. Quando Judas chegou com soldados, tochas e ferramentas da autoridade, havia ruídos que cortavam a noite. Passos apressados, o tilintar de correntes, sussurros. Jesus se adiantou. Não houve surpresa nos seus olhos, apenas um olhar que parecia ver o que a escuridão tentava ocultar. A pergunta dele, simples e poderosa: "A quem procurais?" ecoou com autoridade. "A Jesus de Nazaré", responderam. Ele então afirmou: "Sou eu." As palavras tiveram efeito. Muitos caíram para trás. Era como se a presença de quem falava trouxesse consigo uma gravidade que desviava mãos. Em seguida, Pedro, impulsivo como sempre, sacou uma lâmina e cortou a orelha de um homem. O movimento humano, violento na sua tentativa de defesa, foi imediatamente corrigido por uma mão que não devolveu o mesmo tom. Jesus tocou e, segundo alguns relatos, curou a ferida. A violência não era partilha do padrão divino. A reação de Jesus naquele momento é um sinal de algo maior. Sua missão não se cumpriria por poder humano, mas por entrega e amor. Os discípulos, confusos, viram-se pequenos diante da máquina humana de acusação. Fugiram. Não houve uma marcha estoica. Houve medo, abandono, o desejo de esconder-se. Pedro, que pouco antes havia dado promessas de lealdade, saiu correndo para longe. João, cujo coração parecia sempre mais perto do mestre, correu ao túmulo e então ficou na periferia do acontecimento. A cena revela a humanidade do grupo que seguia Jesus. Não eram heróis uniformes, eram homens falhos, sujeitos ao medo e à paradoxa da promessa e do recuo. Jesus, preso e conduzido, seguiu um caminho que conhecia como necessário, ainda que doloroso. No processo, permitiria que as tensões humanas se manifestassem. Os rostos dos líderes religiosos que viam ameaçada sua autoridade e buscavam salvaguardar a tradição. As autoridades romanas preocupadas com a ordem pública, uma multidão que, movida por emoções e pressões, poderia trocar justiça por espetáculo. Mas naquela noite, antes que fossem erguidos tribunais e antes que coroas de escárnio surgissem, o que ficou gravado foi o silêncio de despedida e a firmeza da entrega. Pare por um momento e sinta o contraste. Naquela mesma cidade, onde se celebrava a libertação do passado, a liberdade se oferecia de uma maneira surpreendente. O Cordeiro Pascal era símbolo da libertação. Agora, aquele que se assemelhava ao Cordeiro estava prestes a tornar-se o próprio sacrifício que libertaria de um mal maior. Não era uma ironia vazia, mas a realização de uma lógica divinamente paradoxal. A vitória que se manifesta na entrega, a vida que nasce da morte voluntária do justo. Esses pensamentos cruzavam seguramente o coração de quem observava com olhos de fé. Ao refletirmos sobre o que ocorreu naquela noite, percebemos dois movimentos espirituais complementares: a solidão do filho e a responsabilidade humana. Jesus enfrentou o peso do pecado que não era seu, carregou sobre si as possibilidades e os desígnios de uma humanidade turbulenta. Ao mesmo tempo, os homens que o cercavam,
Judas, Pedro, os sacerdotes, demonstravam como as ações individuais, motivadas por medo, inveja, mal-entendido ou fervor, entram no grande fio da história. Não se trata de reduzir tudo a uma fatalidade, trata-se de ver como, mesmo nas escolhas erradas, Deus opera um propósito que não se deixa anular. Nessa hora, o leitor espiritual encontra consolo paradoxal. Deus não evita o pior da nossa condição humana, Ele a atravessa. Em Jesus, a divina solidariedade alcança a profundidade do desespero humano e transforma-a. Ele pede ao Pai que, se possível, o cálice passe, mas sua submissão é total. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aquele gesto é a chave mestra, a obediência que salva. Ao saírem do Getsêmani, os passos ecoavam diferentes. Para Judas, cada sandália pesava com o peso da escolha que fizera. Para Pedro, a pressa era a tentativa frustrada de livrar-se do que ainda não entendia. Para os demais, havia confusão e medo. E ali se iniciou uma sequência que levaria Jesus por caminhos de cruz, de julgamento e de aparente derrota. Mas por mais visível que fosse a escuridão, havia sinais sutis de que algo maior se movia. A criação parecia murmurar. Quando o filho se aproximava de sua hora, até o céu protestava, como se reconhecesse que, naquela entrega, o seu propósito criador encontraria cumprimento. É importante, neste ponto da narrativa, reconhecer a densidade teológica da ceia. Quando Jesus fala de nova aliança, ele não apenas redefinia normas litúrgicas. Estava afirmando que, através de seu corpo e sangue, uma conexão eterna seria estabelecida. Não uma aliança baseada em obras humanas, mas na oferta voluntária do Salvador. Isso mudaria a maneira como a humanidade se relacionaria com Deus. Já não por mediadores imperfeitos, mas por um acesso vivo e direto, mediado por um sacrifício que sustenta a justiça e expressa o amor ao mesmo tempo. Para o discípulo do primeiro século e para nós hoje, o significado é profundo. A comunhão que Jesus instituiu é convite a participar de uma vida restaurada. Quando o prenderam, algumas vozes se ergueram. Acusações formais começaram a ser costuradas. Levaram-no primeiro diante de autoridades religiosas, e ali a contenda entre tradição e novidade se tornou explícita. Muitos buscariam razões legais para justificar um veredito já decidido na mente de quem tinha sede de poder e medo da mudança. Em certo sentido, os mecanismos do sistema se revelavam frágeis quando confrontados com alguém cuja autoridade não dependia de regulamentos humanos. Jesus oferecia uma revelação que ultrapassava estruturas. Sua realeza não era do mundo, e por isso era percebido como ameaça. É nesse ponto que o coração humano de muitos se fecha. Diante da novidade que desafia suas certezas, preferem manter as aparências e reprimem o novo com instrumentos antigos. Assim, surgem julgamentos apressados, testemunhos conflitantes e a busca por uma solução que permita a continuidade da ordem estabelecida. Tudo isso aconteceu, em grande parte, porque o caráter de Jesus fez com que a verdade se tornasse incômoda para aqueles que viviam da manutenção de um status quo. A história, porém, não termina em manutenção, ela tende ao cumprimento. Mesmo o mesmo ato de prender e condenar ajudou a revelar que aquilo que parecia fim era, na verdade, a encruzilhada para uma nova criação. Ao recuar um pouco e olhar para essas cenas, percebemos também a presença discreta de mulheres que não abandonaram. Marsam das sombras, mulheres que tinham acompanhado Jesus, o servido, o amado, e cuja coragem quieta se tornaria testemunho primordial nos dias que viriam. Maria, a mãe, guardava um mistério no olhar. Maria Madalena e outras mantinham vigília de maneiras que os homens, por medo, não conseguiram assumir. Essa presença feminina será, nos relatos subsequentes,
central para a primeira proclamação da ressurreição. Já aqui, naquela noite tensa, elas permaneciam como testemunhas silenciosas, portadoras de uma fidelidade que não se rende ao medo. Ao fim da noite, Jesus foi levado aos interrogatórios que selariam a sua marcha rumo à cruz. Ainda que a cidade continuasse sua rotina ruidosa em muitas partes, naquele núcleo estreito onde a decisão se preparava, os sons eram outros, murmúrios, tramóias, passos que se aproximavam de um clímax. A liberdade parecia, naquele instante, suspensa. A pergunta que pairava, não apenas entre os homens, mas na própria história, era mais profunda do que se via. Como reagirá o coração humano diante da oferta suprema de amor? Aceitará ou recusará? Se esta jornada está falando ao seu coração, se você deseja peregrinar conosco até o desfecho que muda tudo, fica comigo até o fim desta série. Inscreva-se para acompanhar a continuação desta narrativa que transforma. Agora, deixemos por um momento a sala fechada e os passos do jardim, e acompanhemos os primeiros movimentos de julgamento que viriam a seguir. A aurora ainda não havia nascido quando os líderes religiosos começaram a arquitetar as palavras que levariam o preso ao banco dos juízes. Havia pressa, não apenas por se tratar de preservação da ordem, mas por medo de como a multidão poderia reagir se o processo se alongasse. Testemunhas foram chamadas, embora seus relatos muitas vezes se contradissessem. A busca por provas tornou-se um espetáculo de interesses. Tudo isso se deu não num tribunal ideal, mas numa sequência de procedimentos humanos que buscavam um desfecho confortável para a maioria das forças envolvidas. Ao cair da madrugada, o condenado já caminhava para a corte que definiria sua sorte. Pilatos, governador romano, entrou no tabuleiro histórico com um dilema pragmático. Ele não partilhava das mesmas tensões religiosas. Sua preocupação principal era a manutenção da ordem. Para ele, tratava-se de uma questão administrativa que exigia decisão rápida e sem maiores conflitos. Apresentado ao povo, Jesus, que pouco havia respondido na maioria das acusações, manteve sua postura serena, como quem sabe que o verdadeiro juízo não se define apenas pelo veredito dos homens. Pilatos, diante da pressão popular e do cerco das lideranças locais, lavou literalmente as mãos, um ato carregado de significado simbólico, mas incapaz de apagar a responsabilidade moral. A multidão, naquele momento, já tinha sido moldada para escolher um homem livre, Barrabás, em lugar daquele que clamava pela redenção de todos. As imagens desta manhã de julgamento são duras. A cabeça dos acusados erguida para quem buscava sentença, o barulho de pedras rolando no caminho, a manipulação das emoções coletivas. No centro de tudo, Jesus permanece como figura de paradoxo. Rei sem coroa, juiz que aceita ser julgado, vítima que convida à reflexão sobre a própria natureza do poder. E assim, sob o céu do mesmo dia em que se celebrava a liberdade de outrora, a decisão humana seguiu seu curso. Havia, porém, algo no ar que nenhuma decisão humana poderia encerrar. O propósito que atravessava o cosmos e que naquela hora se movia em silêncio. Do lado de fora, a cidade retomava sua rotina, mas para os que tinham olhos de fé, o momento era histórico. A marcha para o Gólgota estava sendo imposta, e o caminho da dor estava prestes a se tornar estrada de redenção. Enquanto isso, os apóstolos viviam suas batalhas íntimas. Pedro, lembrando a promessa que fizera. João, ávido por seguir e ainda tentar compreender. Alguns, escondidos em desalento, sem saber como reagir quando a verdade se tornava confronto. As horas finais do primeiro ato estavam se consumindo, e com elas a certeza de que o que começara na ceia e no jardim não tinha retorno simples. E assim, naquela alvorada carregada de contradição, a cidade respirou fundo. O processo humano seguia seu curso, como um mecanismo que não reconhece a plenitude do eterno.
Por trás das grades, no entanto, o Senhor mantinha sua presença serena. Seus passos, embora marcados por sofrimento, eram passíveis de um significado maior. O deslocamento do mal, a reconciliação dos perdidos, a abertura de um caminho onde a morte perderia seu papel definitivo. A noite longa havia dado lugar a um dia que, à vista humana, prometia fim, mas a história, movida por um propósito maior, já desenhava a curva que apontaria para uma virada maior do que a compreensão imediata. No presságio daquele amanhecer, havia ainda a memória do jardim, o suor, a submissão, o amor que não recuou. Aquele amor que ali se manifestou tão intensamente seria a força motriz que sustentaria os passos seguintes. Enquanto as autoridades manipulavam o processo e a multidão vociferava, a narrativa divina permanecia fiel a si mesma. Por amor, o Filho entrega-se. Por amor, o Salvador sobe ao instrumento mais cruel da época. O resto do caminho estava por vir, com provas, zombarias, golpes e, no ápice, a cruz erguida. Mas antes da cruz se erguer, as primeiras horas tinham que encontrar seu desfecho humano. As decisões tomadas naquela manhã moldariam a cena pública e, ao mesmo tempo, serviriam de cenário para o acontecimento que mudaria tudo nas profundezas do céu. A cidade continuava indiferente e comprometida ao mesmo tempo. E assim, sobre a pedra da história, inscrevia-se um capítulo que ainda precisava ser lido até o fim. A cidade respirava o seu costume cotidiano, mas ali onde as decisões se encadeavam, o mundo parecia ter entrado numa órbita própria. A sentença foi selada. O julgamento humano completou aquilo que o juramento da traição havia iniciado. As mãos que apertavam a corda, as vozes que berravam, as faces que buscavam justificativas, tudo convergia para um desfecho que, aos olhos humanos, era a consumação de um erro. Mas, como já pairava no ar antes do sol nascer por inteiro, a história não se limitava à lógica dos homens. Levaram-no para o pretório romano. As tensões de quem julgava traduziram-se em gestos rudes, arrancaram-lhe roupas, entrelaçaram sobre a cabeça uma coroa feita de espinhos e enfiaram-lhe uma capa de escárnio. É impressionante como os detalhes mais pequenos foram transformados em cena. A coroa que feria a fronte, o escárnio de uma realeza que ninguém mais acreditava possuir, os risos que queriam matar a verdade que queimava naquelas palavras. O golpe do costume que ridiculariza a pureza contrastava com a serenidade daquele que, coroado com dor, mantinha nos olhos uma espécie de compaixão que envergonhava a brutalidade. A multidão exigiu a cruz. As exigências humanas encontraram a obediência divina. Quando o madeiro foi patético e pesado demais para um homem já castigado, chamaram Simão de Cirene para carregá-lo por um trecho. Ali estava a cena da participação humana. Alguém convocado a ajudar a carregar não só um peso físico, mas a carregar simbolicamente parte do que aquele momento representava. Entre o caminho e os olhos que olhavam, mulheres lamentavam e choravam. Rostos que refletiam uma fidelidade que não se dobrou ao medo. Havia ecos das antigas profecias e, ao mesmo tempo, a crueza de uma execução pública. A Via Dolorosa serpenteou a cidade com passos que marcavam uma marcha singular. O cheiro da poeira, o ruído de sandálias, as vozes dos presentes, tudo compunha uma melodia amarga. Em certos pontos, palavras ainda ecoaram. Palavras de perdão, palavras de consolo, frases que atravessariam as eras. A cruz foi erguida naquele que seria chamado Gólgota, a colina do crânio, e ali, entre dois ladrões, pendurou-se o instrutor da nova caminhada. Os cravos cravaram trajetória e destino ao mesmo tempo. O corpo de Jesus, sustentando no símbolo mais cruel da época, tornava visível a entrega que havia começado no jardim. O céu participou do drama. De meio-dia até cerca da 3ª hora da tarde, uma escuridão pesada cobriu a terra.
Não uma nuvem passageira, mas um silêncio cósmico que parecia acompanhar o desdobrar do mistério. A criação, que assistia em expectativa, reagiu como se reconhecesse que ali algo profundo acontecia. O ritmo do dia foi interrompido. E no ápice daquela escuridão, 3 vozes que nunca se calariam ressoaram em breves declarações. Ao longo das horas da cruz, as palavras de Jesus foram como chaves que abriam as portas de sentidos maiores. Primeiro, um pedido que surpreende pela amplitude. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não é um brado de injustiça, mas uma súplica que revela a natureza central da missão, a oferta do perdão mesmo diante da incompreensão e da violência. Seguiam-se gestos que mostram a atenção ao outro, mesmo na própria aflição. A um dos crucificados ao lado, arrependido, prometeu companhia em destino melhor. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Foram palavras que desmentiam a lógica do ódio com a promessa da graça. Olhou para sua mãe e para aquele que, por afeto e disposição, lhe fora posto como filho, e com a mesma ternura que o acompanhara desde a margem do mar da Galileia, confiou a ela um cuidado. Mulher, eis aí o teu filho. E ao discípulo, eis aí tua mãe. Em meio à dor, organizava-se uma família para os tempos vindouros. O humano e o divino entrelaçavam-se num gesto que preserva o cuidado, mesmo quando tudo parece desfazer-se. Naquela solidão pública veio o grito que ecoou mais fundo. Meu Deus, por que me desamparaste? Era a expressão de um abandono aparente que revela um mistério teologicamente denso. Na consumação da obra redentora, o Salvador assume as profundezas da separação para que a reconciliação eventualmente brilhe. Não é um grito impensado, é a voz de quem no ápice do sofrimento assume o peso do mundo. Depois, ao sentir a sede e a humanidade a quem se entregava, pronunciou palavras que manifestavam a sede do homem e do filho. Tenho sede. Era também a sede de cumprimento das promessas e a sede do encontro entre o humano e o divino. Quando enfim pronunciou a frase que selaria o sentido de toda a trajetória, está consumado, não foi um sinal de derrota, mas de missão cumprida. O propósito, o pacto, a ponte entre Deus e a humanidade estavam ali manifestos, embora o véu da interpretação humana ainda não abrisse por completo. Logo em seguida, entregou o seu espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Assim como começara em submissão ao Pai, assim também cessava em confiança plena. Com isso, a terra respondeu de modo dramático. O véu do templo rasgou-se em 2 partes, de cima a baixo, como se a própria liturgia reconhecesse que o acesso à presença divina sofrera uma mudança irreversível. Era um símbolo que falava mais alto do que qualquer explicação humana. O que antes separava, agora se abria. Os sinais foram além. Terremoto, pedras que se moveram, e o centurião que, contemplando tudo aquilo, proferiu uma confissão que ecoaria pela história. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Não apenas um reconhecimento militar, mas uma declaração que vinha do choque diante do mistério. Ao serem constatadas as últimas respirações, um soldado levou adiante a prática final. A lança perfurou o lado, e dela saiu sangue e água. Aquela visão gerou interpretações que a fé guardou como sinais. Sangue que confirma a oferta e água que lembra o novo começo, o batismo e a purificação. Não é uma especulação vazia, mas um símbolo sensorial que aponta para o que se realizava no mais íntimo do fato, a cura que nasce do sacrifício. A cosmovisão do povo, atônita, viu ali o que antes havia sido anunciado em palavras e profecias. O sacrifício efetuou o trabalho de trazer reconciliação onde havia afastamento. A tentativa humana de encerrar a voz do justo fora o caminho que, paradoxalmente, abriu a travessia.
Porém, não se tratou apenas de eventos grandiosos. Também houve gestos pequenos e corajosos. José de Arimateia, homem de posição, que aguardava o reino com coragem, aproximou-se de Pilatos e pediu o corpo. Nicodemos, que antes na noite havia buscado entendimento com o mestre, trouxe especiarias e lençóis, um gesto de cuidado que transpassou o medo. Ali estavam dois homens que, mesmo parecendo discretos no cenário político, assumiram responsabilidade por aquilo que a compaixão exigia. O sepultamento foi rápido. O túmulo novo, escavado na rocha, ofereceu abrigo a um corpo que já não batia. Enrolaram-no em panos com óleos como se a esperança pudesse ser preservada nas tramas da carne. Uma pedra grande foi posta à entrada, e com isto um selo silencioso parecia consumir o capítulo da narrativa humana. A última página fora colocada, e o sábado se aproximava como um tempo de recolhimento. Guardas foram posicionados por ordens das autoridades, e a quietude que descendia sobre o lugar tinha a face do silêncio e da vigilância. O sábado chegou com seu peso singular. Era um dia que impunha quietude, que chamava ao recolhimento e à espera. Para os discípulos, foi um tempo de sombra e pergunta. O que havia acontecido não se encaixava nas expectativas. Aquelas que haviam servido, que haviam seguido sem ostentação, mantiveram-se próximas, tecendo memórias e lágrimas. Os homens, por medo, recolheram-se. A rua, antes palco de passos e debates, transformou-se em silêncio de desolação. O sábado, nesse sentido, mostrou-se como um limiar entre uma promessa e o seu cumprimento, entre a aparente derrota e o início de uma nova narrativa. Mas o sábado, por mais que marchasse lento, não era o fim. No íntimo da comunidade que seguia o Senhor, a pergunta ardia: haveria um desfecho que devolvesse sentido? Enquanto as estrelas surgiam e a cidade respirava sob a norma do descanso cerimonial, havia quem mantivesse acesa a chama da esperança. As mulheres que haviam visto de perto o cuidado, a mãe que havia chorado e sido confiada a um discípulo, esses corações sabiam que as histórias não se encerravam onde a morte parecia dizer fim. Ao romper da madrugada do primeiro dia da semana, quando a alvorada ainda fazia sua transição de sombra para a luz, elas partiram para cumprir o último gesto de carinho: ungir o corpo. Levavam especiarias, corações ainda ansiosos e passos que tremiam entre o luto e a missão. O caminho até o túmulo era curto, mas as questões internas faziam-no imenso. Havia medo, havia também a determinação singela de cuidar. Quando chegaram, contudo, encontraram a pedra removida. Em vez da pesada certeza do sepulcro, havia vazio. Em seu lugar, a surpresa abriu-se como campo. Um ou dois jovens, por vezes descritos como anjos, lhes disseram aquilo que a razão humana não antecipara. O corpo não estava ali. O que antes parecia definitivo, fora transmutado. «Por que buscais entre os mortos aquele que vive?» perguntou o mensageiro, e a pergunta atingiu o centro da fé. O túmulo, antes sinal de derrota, transformou-se em testemunho de obra divina. Os panos que envolveram o corpo jazia como pista, organizados de forma que não permitiam explicação simplória. A novidade invadiu o íntimo das mulheres. Onde havia luto, nascia incredulidade e alegria contida. Maria Madalena, cujo coração estava mais próximo do Mestre, ficou, não se afastou. Encontrou Jesus fora do entorno comum, não mais como o crucificado, mas como o ressuscitado. Sua voz, ao reconhecer o Senhor, chamou-o de Rabone, um termo que revela tanto intimidade quanto reconhecimento. O encontro foi de tal profundidade que, embora as lágrimas não cessassem, agora eram lágrimas de revelação. Jesus instruiu-a a ir e anunciar aos irmãos. A primeira proclamação saiu da boca de uma mulher, e essa verdade histórica inverte as expectativas humanas sobre quem seria o portador do anúncio de vida.
Ela saiu, portanto, para contar que o que havia sido o ápice da derrota tornara-se a aurora de uma nova era. Simultaneamente, 2 discípulos, que caminhavam para Emaús, vestidos com esperança ferida, conversavam entre si sobre tudo o que ocorrera. Um estranho juntou-se a eles no caminho. O rosto não lhes era conhecido. Durante a caminhada, ele explicou as Escrituras e como tudo aquilo havia de se cumprir, mas foi somente quando partiu o pão à mesa que seus olhos se abriram e reconheceram o companheiro. Era o Senhor. O modo como seus olhos se abriram ao partir do pão é uma imagem que atravessou séculos. O gesto cotidiano do alimento transformando-se em sacramento de reconhecimento. E, cheios de ardor, retornaram a Jerusalém para contar que o caminho do desespero havia se transmutado em estrada de esperança. Pedro e João correm ao sepulcro. A juventude e a prudência entrelaçam-se na pressa. Encontram os panos, os linos, como prova silenciosa. Contemplam o espaço vazio. E mesmo sem entender tudo, começam a juntar os fragmentos de uma narrativa que iria mudar não só suas vidas, mas o curso das gerações. Cada detalhe, o lençol dobrado, a ausência do corpo, servia como vestígio de que o inexplicável havia acontecido. Eles voltaram para casa perplexos, mas com o coração a um fio entre descrença e fé. Ao cair da tarde, já sem a pressa da madrugada, Jesus apareceu a um grupo de discípulos reunidos em medo. As portas estavam fechadas por medo das autoridades. No entanto, ele entrou, disse, "Paz seja convosco", e mostrou as mãos e o lado. Não foi apenas uma aparição para afirmar que um corpo havia sobrevivido. Foi uma aparição para comunicar que a morte não detinha mais a palavra final. Naquele gesto de mostrar as marcas, apresentava-se o selo do amor que vencera o ódio. Ainda havia dúvidas, ainda havia corações feridos, mas a presença tocante trouxe uma nova coragem. A missão começava a ser retomada. A narrativa de Tomé é um capítulo humano que todos nós reconhecemos. Ele não estava presente no primeiro encontro e, quando soube, deixou explícito seu ceticismo. Não creria sem colocar a mão nas marcas. Dias depois, Jesus voltou e convidou o incrédulo a tocar. Não foi um convite humilhante, mas uma oferta de encontro com a realidade. Ao ver, ao tocar, Tomé proferiu uma confissão que sintetiza a fé. Meu Senhor e meu Deus. Aquela palavra, tão curta e tão profunda, fez-se eco nos séculos como testemunho do que a ressurreição tornara possível. A plena revelação do divino no humano. Mas a ressurreição não era só para restaurar a crença, era para reconstituir ministérios quebrados. Pedro, cuja negação ainda pesava no íntimo, teve seu encontro restaurador junto ao lago de Tiberíades. Jesus, com a mesma calma que oferecera no começo, perguntou 3 vezes, "Tu me amas?" E em cada resposta de amor, pediu que apacentasse suas ovelhas. 3 perguntas para responder ao mesmo número de negações. 3 convites que significavam restauração e missão. Não houve humilhação final, mas reintegração com propósito. A restauração de Pedro é paradigmática. Mostra que o falho, ao confrontar seu fracasso, pode ser convertido em servo renovado, chamado a liderar não por superioridade, mas por levado pela graça. Com olhos voltados ao cumprimento, Jesus reuniu-os e deu uma instrução definitiva. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando e ensinando. Era a grande comissão, não uma tarefa de elite, mas uma missão que envolvia toda a comunidade de fé. A promessa que a acompanhou foi a presença permanente. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença que sustenta a caminhada tornou-se a garantia de que a missão não seria empreendida na solidão, mas na companhia daquele que vencera a morte. O tempo das aparições teve um ponto culminante na ascensão.
No monte em Betânia, diante dos olhos que agora começavam a reconhecer sem medo, Jesus foi elevado e tomou seu rumo para a esfera do Pai. Não se tratou de um abandono, foi a conclusão de um ciclo que, por ter atravessado a morte, abre a estrada para a presença que não se faz apenas por proximidade física, mas por promessa e poder. Os discípulos, ainda atônitos, contemplaram o lugar onde ele desaparecera e receberam a ordem de não ficarem inertes. Esperassem a vinda do Espírito e depois seriam suas testemunhas até os confins da terra. A ascensão, portanto, sedimentou não uma ausência perpetuada, mas uma missão delegada com autoridade. Ao olhar para essas 72 horas, percebemos um fio claro. Aquilo que começou no silêncio da noite e se desenrolou na intensidade do dia, culminou numa transformação ontológica. A cruz, o túmulo vazio e as aparições não são apenas eventos históricos, são pontos de intersecção entre o divino e o humano. Elas mostram que a morte não retém a última palavra, que o pecado é confrontado com perdão e que o sofrimento pode ser revestido de significado redentor. A restauração pessoal, como a de Pedro, e a missão coletiva, como expresso na grande comissão, são rosto e coroa dessa história. Esses acontecimentos moldam também a ética do discípulo. O perdão pronunciado da cruz exige de nós a prática do perdão. A entrega do corpo e do espírito exige que nossos compromissos transcendam o ego. A ressurreição exige que vivamos como pessoas que sabem que o mal não governará o fim. A Bíblia não nos convoca a um otimismo leviano, mas a uma esperança fundada em fatos que ultrapassam a mera vontade humana. O convite é viver de maneira que as escolhas diárias, pequenas e grandes, estejam alinhadas com aquele que naqueles dias mudou tudo. Há, por fim, uma dimensão comunitária que não pode ser negligenciada. A igreja nasce em torno do túmulo vazio, não como celebração de um sucesso humano, mas como proclamação de um acontecimento que desestabiliza o medo. As mulheres que testemunharam primeiro, os homens que correram, os encontros à mesa, a pergunta do homem incrédulo, tudo isso demonstra que a fé não é um espetáculo perfeito, mas um caminho marcado por dúvidas, restaurações e convites contínuos. Assim, o cristão é chamado a ser incógnito em tempos de medo, corajoso em tempos de silêncio e missionário em tempos de aparente quietude. Ao fecharmos o olhar sobre essas 72 horas, sentimos a gravidade do que foi realizado. O universo foi convocado a testemunhar e testemunhou. O véu rasgou-se, a pedra foi removida, o mandamento do amor foi reiterado, a missão foi delegada. E essa história não permaneceu apenas no passado. Ela alcança hoje cada vida que se dobra para reconhecê-la. Não é uma narrativa de consolo fácil, mas de esperança profunda. Mesmo quando tudo indica derrota, a graça pode transformar e reorientar. Em nome dessa mesma esperança, elevemos uma palavra de entrega. Senhor, reconhecemos que não compreendemos tudo, mas cremos que nas tuas mãos, até o que parece fim, é semente de vida. Acolhe nossas fraquezas, restaura nossos negados, confirma-nos na missão que chamaste. Dá-nos coragem para perdoar como perdeste, para servir como foste servo, e para anunciar como foram anunciados aqueles que primeiro ouviram a boa nova. Que a memória das tuas 72 horas nos transforme da forma que só tu podes operar. Pelo amor que vence, pelo exemplo que cura, pela presença que não abandona. Amém. Se esta jornada tocou o seu coração, reflita. O que essas 72 horas mudam na sua vida hoje? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta verdade e volte para aprofundarmos juntos as aparições, a restauração e a missão deixada por ele.